Sem reticências. Olá, começa agora mais uma edição do programa Sem Reticências. E hoje vamos tratar sobre um assunto polêmico, a dívida pública. Quais são os reais reflexos dessa dívida para a sociedade brasileira? Para discursar sobre o tema, o entrevistado da vez é o coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida, Paulo Lindsay. Confira agora a entrevista. Paulo, explica pra gente o que é a Auditoria Cidadã da Dívida. Ela é uma associação? É uma associação que foi criada a partir de um plebiscito nos anos 2000, onde mais de 6 milhões de pessoas participaram, em mais de 3.400 municípios. E a partir desse plebiscito, essa documentação foi entregue ao Poder Executivo e o Poder Legislativo para que tomasse providência e houvesse o cumprimento constitucional, porque nós não estamos fazendo revolução, nós estamos pedindo que o artigo 26 dos atos de disposição transitória da Constituição seja cumprido. Um ano após a promulgação da Constituição, deveria haver uma comissão mista para fazer a auditoria da dívida externa do Brasil. Como isso não aconteceu, em 2001, todas as pessoas envolvidas e as entidades resolveram criar a Auditoria Cidadã, que é uma associação sem fins lucrativos e que tem como coordenadora nacional a Maria Lúcia Fatorelli. A finalidade, então, da associação é realizar essa auditoria da dívida? Sim, uma auditoria cidadã para cumprir a Constituição, né? Já que isso está previsto na Constituição de 88 e até hoje já se passaram mais de 27 anos e nada foi feito. E, Paulo, no que consiste a dívida pública? Na realidade, a dívida pública ela é uma ferramenta que é necessária para um Estado. A gente não é contrário à dívida pública, só que a dívida pública não é uma dívida pessoal. A dívida pública ela tem que ter em contrapartida um serviço. E por conta disso, quando eu pego um dinheiro emprestado, eu tenho que apresentar para a sociedade um serviço. Eu posso dar um exemplo que nós estamos fazendo uma auditoria que não é oficial, mas dentro do Estado do Rio de Janeiro, nós pegamos alguns documentos, nós temos 4 contratos de despoluição da Baía de Guanabara. E a Baía de Guanabara não está despoluída. E isso virou dívida pública, sem ter feito efetivamente um serviço. O processo de endividamento que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é um processo, não é culpa de governo A ou de governo B, é de culpa de vários governos. Então, o que nós temos que entender é que a análise política que tem que ser feita, ela tem que ser uma análise histórica, porque senão você vai cair no erro. A gente achar que o governo do Cabral ou o governo do Pezão são simplesmente eles culpados. Eles são culpados, mas não sozinhos. Nós temos aqui no Rio de Janeiro todo um processo que vem a partir, no Brasil também, da financiarização da economia. Nos anos 70, no começo dos anos 70, quando o dólar deixa de ser o lastro do ouro para o dólar, deixa de ter lastro, né? Passa a ter a produção de moeda pelo Fed, que é um banco central americano, que é privado. Então esse banco privado ele produz dólar à vontade e esse dinheiro impresso em excesso tinha que ser emprestado para alguém. E aí foi utilizado os países pobres, né, da África, da Ásia, da América Latina, o Brasil entrou nessa, né? Para facilitar todo esse processo, eles colocaram juros muito baixos, os juros eram no máximo de 4 a 5% ao ano, e tinha carência de 4, 5 anos. Significava que o governo que ia pegar o emprestado não era ele que ia pagar. Porque o orçamento da União ele é dividido em 2 partes. O orçamento não primário, que é toda a parte financeira, dívida pública, principalmente, e o orçamento primário, que é onde está toda a parte de estrutura, educação, saúde, justiça, tudo do Brasil. Isso significa que mais 1,6 trilhão. Então, com a PEC, você tirou as verbas que nessa orçamento primário estavam carimbadas e colocou à disposição do capital. Esse dinheiro ele poderia ser investido em outras áreas, por exemplo, nas áreas sociais? Ele é exatamente para isso. Só que antes, o que acontecia? Como ele, antes da PEC, ele tinha alguns carimbos, que era obrigação que o Estado deveria fazer, leis que dizia a Constituição, diziam que ele tem que gastar tantos por cento na educação, tantos por cento na saúde. Com a PEC, com a aprovação da emenda constitucional, isso deixa de acontecer. Então agora o governo ele pode gastar mais com a educação, mas se eu gastar mais com a educação, como tem um teto do orçamento primário, eu vou ter que tirar de outra área, porque tem um limite de verba, né, de orçamentária que está escrito e que efetivamente deveria ser gasto com a área social do país.
Então vão ocorrer desinvestimentos nas áreas sociais do país. Qual seria a solução? Solução seria a auditoria da dívida. A auditoria da dívida seria uma solução, um começo de solução, porque você deixaria de estar tirando do orçamento público mais de 50%. Nós estamos falando aqui de trilhões. E esse dinheiro poderia ser investido massivamente na questão da infraestrutura do país. E Paulo, quando teve início o processo da dívida pública no Brasil e por que ninguém consegue cessá-la? O início da dívida pública é desde do começo da história. Porque esse sistema da dívida que nós tratamos na realidade é um processo. Nós estamos falando aqui de um tabuleiro de xadrez. A nossa dívida, ela começa efetivamente lá quando o Brasil era lá na colônia do Império. Dom João VI tinha empréstimos pessoais e Portugal tinha empréstimo com aquela navegação com a Inglaterra. E aí, para dar a liberdade, né, transformar o Brasil no Império, Dom Pedro I, Portugal fez um acordo com a Inglaterra, onde passou todo esse endividamento do Portugal para nossas contas, para poder fazer a independência do Brasil e também as contas pessoais de Dom João VI. Então, o nosso processo de endividamento já começa a partir daí. E ao longo dos anos, todo esse processo, esse projeto de desenvolvimentista, ele foi criado a partir do endividamento do país e entrega sempre a estrutura na mão do grande capital financeiro. É o que acontece hoje. Tudo é construído pelo Estado, é financiado pelo Estado, na sua grande maioria, mas tudo é entregue ao capital privado. E na sua opinião, Paulo, você acha que existe um método ou um meio para cessar essa dívida? Tem solução. A solução, primeiro, é o que a Auditoria Cidadã tem feito. Um empoderamento da sociedade, por conhecimento. Porque se a gente não sair das quatro paredes e tentar levar esse conhecimento, essa discussão para o maior número de pessoas possível, a mídia, ela vai trabalhar as nossas mentes de coração dizendo que o problema que está acontecendo é um problema de governança simplesmente. Não é um problema só de governança. Tem problema de governança, mas tem problema que tem um projeto que está instalado e o projeto vem há décadas sendo construído e vendo sendo implementado, a passos largos. Nada que aconteceu é por acaso. Tudo tem um porquê que, se você olhar para trás, analisando especificamente todo o processo, você vai encontrar o fio da meada e você vai ver que é todo um processo. E a Auditoria Cidadã vem tentando desconstruir tudo isso a partir desse empoderamento de envolvimento de todos os setores. E além disso, nós temos fazendo curso de formação IAD, tem uma frente parlamentar mista no Congresso Nacional tentando abrir um processo de auditoria da dívida, e agora nós estamos construindo um referendo onde a gente vai fazer algumas perguntas básicas referente às contras-reformas que estão acontecendo no país, para que o povo possa se manifestar e a gente entregue todo esse processo, esse material ao governo, aos políticos e pressionar, porque não haverá solução se não houver pressão externa. Pressão externa significa que a população tem que estar na rua. Não é meia dúzia de pessoas, não é Auditoria Cidadã, não é nenhuma corporação ou entidade que vai conseguir combater ou lutar contra o sistema que está consolidado no mundo todo, que é o sistema financeiro que capturou o mundo. Então, isso é uma ordem mundial. E na ordem mundial nós temos um papel, nós somos produtor de commodities e mais nada, e sustentar, porque qual é o país do mundo que consegue pagar para 2017, por exemplo, 1 trilhão e 700 para a dívida pública? Se você me mostrar um país que faça isso, não existe, só o Brasil. E por que é o processo da dívida? O sistema, eu vou te falar o porquê do sistema da dívida. O sistema da dívida está galgado em todas as áreas onde você tem dentro do Congresso Nacional vários projetos, seja ele decretos, leis ou até peças de mudança constitucionais, porque o Temer falou uma coisa que pouca gente prestou atenção. O Temer falou assim, nós precisamos garantir o ordenamento jurídico. Garantir o ordenamento jurídico é criar leis onde não tem leis, é alterar leis onde tem e criar mudanças constitucionais para garantir a lucratividade do capital. Isso está sendo feito, como foi a PEC, emenda constitucional agora 95, que foi a PEC 55, nós estamos vendo isso, a reforma da Previdência com a PEC 287, nós estamos vendo com o contrato intermitente, nós estamos vendo isso com o negociado sobre legislado, nós estamos vendo isso na educação, na saúde, vários projetos de leis, porque o capital, ele grita dizendo que a classe trabalhadora é muito cara para o capital.
tem muitos direitos. Então, todo esse processo do sistema da dívida é exatamente para tirar o direito da classe trabalhadora e da sociedade de modo geral, principalmente da área social, e colocar isso na mão, no projeto dos empresários que vão se beneficiar. E nós não estamos falando de qualquer empresário, nós estamos falando de grande empresário, porque os pequenos empresários eles têm aceitado uma política que prejudica massivamente eles. Né? E aí você vê pelos números do IBGE quantas empresas estão falindo porque não consegue acompanhar esse processo de desmonte do Estado brasileiro e também da sua infraestrutura. Porque nós estamos falando aqui de grandes processos financeiros que estão voltados para as grandes corporações. E Paulo, caso os administradores que estão nos assistindo eles queiram participar da auditoria cidadã, como é que eles podem fazer? Nós funcionamos na sede do sindicato do IBGE, que é na rua Presidente Wilson, 210, aqui pertinho de vocês, no centro do Rio. Nós reunimos sempre, oficialmente, a última quarta-feira de cada mês, mas pode haver reuniões emergenciais e tal, e é uma reunião aberta. E o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo que participe o máximo possível de pessoas que tenham conhecimento para ajudar, porque nós temos atuação em 2 grupos dentro da auditoria. Nós temos a gente que faz os debates, que vão para a rua fazer a conversa com as pessoas e tal, e tem um outro grupo, que é um grupo que está pegando uma parte do endividamento do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo uma auditoria que não é oficial, mas é uma auditoria que vai com o objetivo de criar um livro para sustentar o argumento desse endividamento do Estado do Rio de Janeiro, que a gente está mostrando que é uma falcatrua, né? E então, vocês podem participar dessa maneira. Né? Só chegar e no dia da reunião, nós temos um Facebook, que é o Núcleo do Rio de Janeiro, que toda vez que a gente tem alguma reunião, a gente coloca lá a nossa agenda, e aí a gente tá aberto à participação, né? Nós somos todos voluntários, ninguém aqui tem não é pago nem nada, nós participamos nos eventos voluntariamente. As reuniões são à noite? À noite, a partir das 18 horas, geralmente de 18 às 19 horas, às 20 horas, 21 horas no máximo, por aí, né, dependendo do momento que a gente precisa discutir, e qualquer um pode participar. Então é necessário que os administradores do Estado do Rio de Janeiro se envolvam e usem o seu conhecimento em prol dessa causa, que é uma causa cidadã e é uma causa de nacionalismo, né? Nós não estamos fazendo aqui defesa de partidos políticos, nem defesa de centrais, nem de posições políticas. Nós estamos fazendo defesa de país e da sua população. É isso o papel da Auditoria Cidadã. A gente agradece o espaço ter colocado aqui. Tá certo, espero ter contribuído com alguma coisa aí. Claro, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. E o programa Sem Reticências fica por aqui. Até a próxima. Tchau.